Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre quadriláteros. No capítulo anterior, nós estudamos triângulos, né? A próxima figura geométrica a ser estudada é o quadrilátero. Nós vamos estudar, ver o que é um quadrilátero, seus elementos, sua classificação, a soma dos ângulos internos, construção, né, de um quadrado ou um retângulo usando régua e compasso, a área dos quadriláteros, como calcula, né, e estudar um pouco sobre simetria. Como introdução à nossa aula, né, eu queria mostrar para vocês uma aplicação dos quadriláteros, né, na arte. Nós vemos muito a presença dos quadriláteros em mosaicos, em cerâmicas, né, em coisas, dá para ver ao nosso redor, até mesmo em calçadas de lugares turísticos, tem muito a presença dos quadriláteros. Então veja só, né, um trabalho artístico que envolve losangos. Temos esse aqui, ó, o trabalho de pavimentação do plano feito também com losangos, né? Observe, vários losangos em direções diferentes. Aqui, ó, uma pavimentação feita com trapézios. Aqui é uma pavimentação feita com paralelogramos. Aqui também é um trabalho artístico utilizando paralelogramos. Aqui é uma composição artística que utilizando retângulos. E aqui, ó, que legal, né? O trabalho artístico inspirado na obra de Mondrian, olha só que legal. Então, como uma rápida introdução, trouxe aqui alguns quadriláteros que inclusive nós vamos ver nesse capítulo, né? E artes e pavimentações envolvendo quadriláteros. Quadriláteros nada mais são do que polígonos que apresentam quatro lados, né? Se apresentam quatro lados, perceba os outros elementos, né? O primeiro elemento são os lados, apresentam quatro. Aí tem quatro vértices, quatro ângulos internos, também vai ter quatro ângulos externos, né? Quatro, quatro e quatro. E apresenta agora mais um elemento que o triângulo não tinha, que são as diagonais, né? Temos duas diagonais. Todo quadrilátero tem duas diagonais, ó. Essa que vai de A até C, essa que vai de B até D. Então, observe, nomeie os elementos desse quadrilátero aqui. Os lados são os lados AB, BC, CD e DA. Quatro segmentos consecutivos. Os vértices são A, B, C e D. Os ângulos internos eu posso nomear com alguma letra, ou então com as suas medidas, ou então usando o próprio vértice, né? O ângulo em A, o ângulo em B, o ângulo em C, o ângulo em D, ou nomear com alguma outra letra. E as diagonais são AC e BD, né? Ligam vértices que estão opostos e que não são, né, que não pertencem ao mesmo lado. Classificação dos quadriláteros. Os quadriláteros são separados em dois tipos: os paralelogramos e os trapézios. Quais são as características particulares dos dois? Os paralelogramos apresentam, né, dois pares de lados paralelos. Possui quatro lados e dois a dois são paralelos, enquanto que o trapézio apresenta apenas um par de lados paralelos, né? Ou é esse paralelo com esse ou esse paralelo com esse, apenas um par. Certo? Essa é a diferença principal entre os paralelogramos e os trapézios. Os paralelogramos apresentam dois pares de lados paralelos, enquanto que o trapézio só apresenta um par. E os paralelogramas também têm sua classificação específica, conforme características específicas, né? Aí existem alguns paralelogramas que recebem nomes especiais. São eles o retângulo, o losango e o quadrado. Quando é que o paralelogramo recebe o nome de retângulo? Por quando apresenta os quatro ângulos internos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. Com isso, veja só, some 90 com 90, 90 mais 90. Dá 360. Com isso, eu quero trazer mais uma informação, que enquanto no triângulo a soma dos ângulos internos é 180, no quadrilátero, a soma dos quatro ângulos, né, a soma dos quatro ângulos internos é igual a 360 graus. Sempre, para qualquer quadrilátero, seja ele paralelogramo, trapézio, ou seja, qualquer quadrilátero, ok?
Então, o retângulo, né? O paralelogramo recebe o nome de retângulo. O paralelogramo é um retângulo se apresenta os 4 ângulos retos. O losango, qual é a característica do losango? O que é que faz um paralelogramo receber esse nome especial de losango? É se apresentar os 4 lados com a mesma medida. E quando é que um paralelogramo recebe o nome de quadrado? Quando ele apresenta essas duas características aqui ao mesmo tempo. Além de os 4 ângulos serem retos, os 4 ângulos internos serem retos, apresenta os 4 lados com a mesma medida. Então, perceba que o quadrado tem, ao mesmo tempo, a característica do retângulo e a característica do losango. Já o trapézio, como eu falei, apresenta apenas um par de lados paralelos. No caso, o par aqui é o lado BC e o lado AD. E os outros dois lados não são paralelos. Dizemos que esse par de lados paralelos, eles percebam que apresenta medidas diferentes. A menor a gente chama de base menor e a maior a gente chama de base maior. Enquanto que no paralelogramo, já que ele apresenta dois pares de lados paralelos, perceba que esse lado aqui, que é paralelo com esse, os dois são congruentes, apresentam as mesmas medidas. E esse lado aqui, ó, que é paralelo com esse, esses dois também são congruos. Aí, olha só, já que eles têm esse lado paralelo com esse tem na mesma medida que esse tem na mesma medida que esse, isso influencia os ângulos. Esse daqui, ó, esse ângulo é igual a este ângulo. E ficamos que este ângulo é igual a este ângulo. E, como já esperado, a soma dos 4 igual a 360. Outra característica muito legal do paralelogramo, se você somar esse com esse, vai dar 180. Se você somar esse com esse, vai dar 180. E o total, 360. Então, as características com relação aos lados influencia a medida dos ângulos. Então, no trapézio, nós temos base menor, base maior e dois lados que são, vamos dizer assim, dois lados oblíquos, né, que são inclinados. Então, veja só. Verifique as afirmativas, né, se as afirmativas são verdadeiras ou falsas. Todo retângulo é paralelogramo? Sim, qualquer retângulo é um paralelogramo, verdadeiro. Mas se fosse o contrário, né, nem todo paralelogramo é retângulo, mas todo retângulo é um paralelogramo. Todo quadrado é um retângulo? Sim. Nós vimos que um quadrado ele é um retângulo e é um losango ao mesmo tempo, já que apresenta a característica dos dois. Todo losango é quadrado? Essa é falsa. Por quê? Para ser um quadrado, além de ter os 4 lados iguais, com a mesma medida, os 4 ângulos têm que ser 90. 90 graus, tem que medir 90 cada um. E nem todo losango tem seus ângulos internos iguais, então falsa. Nem todo losango é quadrado. Agora, se fosse o contrário, né? Todo quadrado é sim um losango. Todo paralelogramo é quadrado? Falso. Nem todo paralelogramo é um quadrado. Tem paralelogramo que é só paralelogramo, mas tem paralelogramo que é retângulo, tem paralelogramo que é losango também. Então, não são todos os paralelogramos que são quadrados. E todo retângulo é quadrado? Falso também. Nem todo retângulo é quadrado. Para ser um quadrado, os 4 lados têm que ser iguais. E o retângulo pode ter lados diferentes. Né? A única característica que todos os quadriláteros têm, todos eles têm em comum, é que a medida dos ângulos internos é igual a 360. Todos eles, né? Eles têm características próprias, né? Algumas têm características especiais, recebem nomes especiais, mas em qualquer quadrilátero a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Calcule o valor do ângulo x. Então, nós vamos fazer o seguinte, a soma dos 4 ângulos do quadrilátero, que é 92, 70, 123 e o x, a soma dos 4 tem que dar igual a 360.
Então, 92 mais 70, né? Mais 123. Nós temos o x, a soma desses três dá 285, igual a 360. Para isolar o x, é só a gente retirar esse 285 daqui. Então, menos 285 aqui, menos 285 aqui, né? Lembra que tudo que faz de um lado da igualdade tem que fazer do outro. Então, esse menos esse dá zero, fica só o x. E 360 menos 285 vai dar 75. Então, x é igual a medida do ângulo x é 75 graus. Aqui, ó, temos que somar x, os ângulos são x, 5x, mais aqui 2x e o outro ângulo é 4x. A soma dos quatro tem que dar igual a 360. Somando o x mais 5 mais 2 mais 4 é 5, mais um 6, 6 mais 2, 8, mais 4, 12. Então, 12x igual a 360. Para isolar, aí, esse x, o x está sendo multiplicado por 12, então vamos dividir por 12, ambos os lados. Ficamos com o x igual a 12 dividido por 12 dá 1, e 360 dividido por 12 dá 30. Então, o x aqui é igual a 30. Então, veja só, se x aqui é 30, percebe, esse aqui é 30, esse aqui 60, esse aqui 120, esse daqui 150, né? É só fazer 5 vezes 30. Sabendo que um quadrilátero tem ângulos internos medindo x mais 17, x mais 37, x mais 45, x mais 13, determine as medidas desses ângulos em seu caderno. Vou calcular, gente, nesse espaço aqui de cima, certo? Eu não utilizei para fazer a B, então vou fazer nesse espaço em branco aqui a questão 2. Então, tem aí os quatro ângulos. No quadrilátero, a soma dos quatro ângulos tem que dar 360. Então, vamos somar. Temos x mais 17, mais x mais 37. O próximo ângulo é x mais 45. E o próximo é x mais 13, igual a 360. X mais x mais x mais x dá 4x. Agora some 17 mais 37 mais 45 mais 13 dá 112. Precisamos isolar o x. Então, podemos vir aqui, tirar esse 112 daqui. Tá mais 112, então colocamos menos 112 dos dois lados. Aqui vai sobrar 4x, né? Porque esse menos esse vai embora. Aí 360 menos 112 dá 248. Agora, para isolar o x, se está sendo multiplicado por um 4, dividimos ambos os lados por 4. Então, aqui neste lado vai sobrar o x. E aqui 248 dividido por 4 dá 62. Então, ó, se o x mede 62, quanto mede os ângulos, todos os ângulos, os quatro ângulos? Esse aqui, ó. Tem x mais 17. Então, você faz 62, que é o valor do x, mais 17. Dá 79. Então, o primeiro ângulo aqui é 79 graus. O próximo ângulo é x mais 37. X é 62. Então, você faz 62 mais 37. Dá 99. Próximo ângulo, perceba que é x mais 45. Então, 62 mais 45 dá 107. E o próximo, que é x mais 13, então você faz 62 mais 13, dá igual a 75. E assim temos os quatro ângulos internos desse quadrilátero.
Calcule o valor de x e y na figura a seguir. Então, veja só, aqui a gente pode usar o que foi estudado em triângulos. Observe aí. Aqui, se aqui é um retângulo, essa medida do ângulo aqui é 90, né? O ângulo reto. Se aqui nós temos um triângulo, então a soma dos três ângulos internos, a soma desses três aqui, tem que dar 180. Então, vamos lá. Se eu somar 5x mais 3, que é esse ângulo, mais esse outro ângulo aqui, que é 12x, mais 2, mais esse ângulo aqui, que é 90, a soma dos três tem que dar igual a 180. Então, veja, 5x mais 12x dá 17x. Aqui, 3 mais 2 mais 90 dá 95, igual a 180. Agora, o seu objetivo é isolar o x. Então, você quer tirar o 95 daqui. Então, você vem e coloca menos 95 em ambos os lados. Vai ficar aqui, ó, 17x. 95 menos 95 é 0. É 180. Menos 95 dá 85. Aí você coloca 85. Agora, observe, você tem 17 multiplicando o x. Então, você vai precisar dividir por 17 os dois lados. Sempre fazendo a operação contrária, né? Então, aqui vai sobrar o x. Aí, 85 dividido por 17 dá 5. Então, 5. X é igual a 5. Certo? Tem várias maneiras de você fazer para encontrar o y. Uma das maneiras é, observe o seguinte. Se você substituir o x aqui, ó, o x é 5. Vai ficar 12 vezes 5 mais 2. 12 vezes 5 é 60, 60 mais 2 é 62. Certo? Observe, então, que a medida desse ângulo aqui é 62. E observe que os dois juntos formam 90 graus, que é justamente o ângulo do vértice de cada retângulo, né? 90 graus. Gente, se você já tem 62, mas o total é 90, quanto é que falta para você achar o y? Então, eu posso fazer aqui o y mais o 62, que é a medida desse ângulo aqui, é igual a 90. Aí você faz menos 62 dos dois lados aqui, ó, para tirar o 62. Ficamos com y igual a 90 menos 62 dá igual a 28. Você coloca 28. Pronto, determinamos x e y. Como construir, gente, um quadrado ou um retângulo? Desenhar, bem certinho mesmo, né? Você pode fazer isso usando só uma régua, por exemplo. Vamos dizer que seja um quadrado de lado que mede 3. Então, você pega a régua, traça aqui um segmento de 3 centímetros, aí nomeia os vértices, coloque o vértice A e B. Em cima do vértice A, você vem e faz outra reta, de forma que fique bem retinho, gente, de forma perpendicular. Dá para fazer isso só com a régua. Vai, desenha 3 centímetros, marca. No ponto B também sobe o segmento retinho, com 3 centímetros, marca. Por último, né, ó, 3 centímetros, você marca 3 centímetros. Por último, você traça um segmento ligando esse ponto até esse ponto. Né? Já que é um quadrado, então os quatro lados têm que ficar medindo exatamente 6 centímetros certinho. Uma outra forma de você fazer é utilizando régua e compasso. Olha só, pessoal, aqui nós temos uma animação muito legal ensinando a construir um retângulo usando régua ou compasso. Aqui ele vai construir um retângulo de 3 centímetros por 5 centímetros, certo? Comprimento e a largura dele. Ele começa desenhando fazendo a marcação de uma dessas medidas, né? Faz uma reta qualquer,
No caso, ele depois vai marcar o segmento de 5 centímetros e a partir desse faz subir os outros dois, né? 3 centímetros desse lado e subir 3 centímetros desse lado aqui. Então, ele marca com o compasso, né? Faz dois arcos de um lado e de outro. Ao ponto de interseção dos dois, ele sobe ali uma reta. Depois, com o compasso, ele marca 3 centímetros do lado, 3 centímetros do outro. E com a régua une os dois pontos. Certo? Vocês podem voltar e assistir o vídeo quantas vezes quiser para ver essa animação. Muito legal, né? Ensinando a fazer um retângulo. Vamos agora ver como calcular a área de quadriláteros, certo? Considere, por exemplo, um retângulo. Considere que ele foi dividido em pequenos quadrados que tenham um de unidade de área. Tipo, tá, tem 1 centímetro quadrado ou 1 metro quadrado, alguma coisa assim. Vamos dizer que tem 1 centímetro quadrado cada quadradinho desse aqui. Então, quanto seria a área total? Veja que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área total desse daqui seria 6 centímetros quadrados. Outra forma de chegar nessa área de 6 centímetros quadrados, ao invés de contar quantos quadradinhos tem, porque poderia ser uma figura que tivesse vários quadrados, né? Poderia simplesmente contar. Veja, você tem dois quadrados, 1, 2, 2 por 1, 2, 3, 2 por 3. 2 por 3. Se você multiplicar, né, 2 vezes 3 dá justamente 6 quadrados, ou seja, 6 centímetros quadrados de área. Então, vejam, um retângulo qualquer, para calcular a área, a gente pode fazer simplesmente comprimento vezes altura, ou você pode interpretar base vezes altura, ou comprimento vezes largura, o que fizer mais sentido na sua cabeça. Mas vamos considerar que seja a base e a altura. Veja que na base tem 3, na altura tem 2 e 2 vezes 3 é justamente 6. Então, se temos um retângulo, por exemplo, esse aqui, ó. Temos esse retângulo aqui em azul. Observe que está tendo como base um quadradinho, né, de 1 centímetro ou de 1 centímetro quadrado, né, esse quadradinho. Observe que tem 3 aqui e 4 aqui. O 4 por 3. Multiplique 4 por 3, vai dar 12. Perceba que é justamente a quantidade de quadradinhos que tem aqui e também é a área total desse retângulo aqui, do retângulo em azul. Então, a área do retângulo nós fazemos base vezes a altura. No caso aqui, ó, a base é 4, a altura é 3, aí 4 vezes 3 dá 12. Ficamos então que a área é 12 centímetros quadrados. O mesmo raciocínio usamos para o quadrado. Fazemos base vezes altura. Só que a base e a altura no quadrado são iguais, né? Porque tem os quatro lados iguais. Então, nós fazemos simplesmente lado vezes lado, que dá lado ao quadrado. Então, qualquer retângulo fazemos base vezes altura, o quadrado basta fazer o lado ao quadrado. Então, esse daqui é 3 por 3. Então, o quadrado, perceba, é 3 por 3, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, qualquer quadrado da área, a gente faz a medida do lado ao quadrado. Calcule a área dos retângulos com lados medindo, base medindo 8, altura medindo 12. Então, a área é um retângulo, faz base vezes altura. A base é 8, a altura é 12. Aí você calcula quanto dá 8 vezes 12, que dá igual a 96. Então, 96. E a unidade da área é centímetro quadrado. Então, 96 centímetros quadrados. Uma base de 3,5 e a altura 9. É a área, novamente, base vezes altura, já que é um retângulo. A base é 3,5, a altura 9. Agora é só fazer 3,5 vezes 9, que dá 31,5. Então, a área de 31,5 centímetros quadrados.
Aqui também faz base vezes altura. A base é 22, a altura é 5. Agora você faz 22 vezes 5, dá 110. Então, 110 centímetros quadrados. Caso você não lembre porque fica centímetro quadrado, é só você olhar. Você está multiplicando 22 centímetros vezes 5 centímetros. Aí veja, 22 vezes 5 dá 110. E centímetros vezes centímetro fica centímetro ao quadrado. Aqui, base vezes altura, que é 10. A área vai ficar 172,5 centímetros quadrados. Calcule a área dos quadrados com os lados medindo 5 e 12. Olha só, nós vimos que a área do quadrado é só pegar a medida do lado e elevar ao quadrado, né? Até o nome é parecido. A área do quadrado é só pegar o L e colocar o quadrado. Quadrado, quadrado. Então, a área aqui, ó, vai ficar 5 ao quadrado. Então, dá 25 centímetros quadrados. Aqui, o lado é 12, então a área vai ser 12 ao quadrado. Então, 144 centímetros quadrados. E aqui, 3,6, ficamos com 3,6 ao quadrado. A área, 3,6 ao quadrado, dá 12,96. E a unidade, centímetros quadrados. Pronto, pessoal. Para que o vídeo não fique muito extenso, a gente vai continuar a próxima aula, certo? Na próxima aula, a gente vai ver a área dos outros quadriláteros, que são os outros, né? Que são os paralelogramos, os trapézios, o losango, né? A dos outros quadriláteros que a gente estudou. Então, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima aula.